Undertale me decepcionou. Não que o jogo seja ruim, claro que não. Undertale é um jogo muito bom, um dos melhores indies já feitos. E eu tenho 3 pontos bem simples para falar porque Undertale, pelo menos para mim, me decepcionou um pouco. E se você não conhece Undertale, eu não vou gastar meu tempo explicando, porque é um dos jogos mais conhecidos no amplo de jogos indie. Mas, em resumo, é o jogo onde você pode decidir, ao invés de atacar o inimigo, você pode poupar ele, conversar com ele. E assim vocês virando amigos e a batalha basicamente acabando. E parece uma premissa simples, porque teoricamente é, mas o jogo se expande em várias áreas, especialmente a sua gameplay. Mas o primeiro ponto que eu vou falar, e já avisando que vai ser spoiler, é as suas rotas. Undertale tem 3 finais canônicos entre aspas, mas 3 finais principais. Porque eu acho que esse jogo tem uns 35 final, mais ou menos. Mas esses outros 35 são mais divisórios, assim, são mais possibilidades. Esses finais que eu vou falar agora são realmente finais mais planejados, com mais história, que vão mudar coisas de fato na sua gameplay no final do jogo. E um dos finais que eu quero falar é a Rota Neutra. A Rota Neutra tem um problema muito grande, que é que você não consegue fugir dela. No caso que a Rota Neutra é o que? Você nem matar muita gente e nem poupar muita gente. Literalmente fazer o caminho neutro. E como assim você não pode fugir? É fácil, teoricamente é só você matar todo mundo para fazer a genocida e poupar todo mundo para fazer a pacifista. Mas o problema da Rota Neutra é que a primeira vez que você fizer ela, não importa como você fizer essa rota pacifista, ela vai ser uma rota neutra, fazendo com que você tenha que ir lutar contra o Omega Flower e não ver o encontro da Alphys e da Undyne, fazendo você ter que ir zerar o jogo na rota neutra para depois ir e voltar no mesmo save para ver esse encontro delas duas. E é claro, tem mais coisa depois disso, mas acaba quebrando um pouco da dinâmica dessa rota, que aí acaba mostrando muito que é um jogo. E provavelmente isso acontece pelo fato de que, como o Undertale tem uma proporção muito grande, em algum momento você já vai ter um conhecimento no mínimo básico do que você tem que fazer na rota genocida e na rota pacifista. Especialmente na genocida, que é uma das rotas mais simples de se fazer. E vamos ser sinceros, a rota genocida e pacifista são muito mais interessantes do que a rota neutra. Mesmo, entre aspas, ela sendo o jeito certo de jogar o jogo, ou a primeira vez que você vai jogar ele. E, percebendo isso, o Toby Fox fez com que sempre quando você tentasse fazer uma rota pacifista, você ia acabar entrando numa rota neutra. Aparentemente isso não acontece com a rota genocida, mas eu posso estar errado, porque eu nunca comecei o jogo já fazendo a rota genocida, então são só palpites, mas acontecendo ou não, acaba estragando um pouco da sua experiência. Outra rota que eu quero falar, com certeza, é a genocida. A rota genocida de Undertale é bem simples, como eu falei. Mata todos os monstros e ponto. Você vai e faz o final. Que eu não vou querer dar spoiler, mas eu acho que todo mundo já sabe, né? Que é a luta mais difícil do jogo. Mas, bom, a rota em si, genocida, eu não tenho nada de reclamar. É uma rota muito boa, muito divertida, porque querendo ou não, vai explorar muito das mecânicas da jogabilidade do jogo. E a história dela é simplesmente muito interessante. Eu acho que metade da teoria de Undertale vem pelo fato da rota genocida existir. Mas um negócio que eu não gosto dela é os seus chefões. Diferente da rota pacifista ou neutra, a rota genocida só tem 2 chefões de verdade, que você vai ir e lutar contra eles. Que no caso é a Undyne Determinada e o Sans. E 2 batalhas, como eu acho que dá pra ver, é muito pouco. Porque em toda essa rota genocida você só vai enfrentar monstros fracos ou pequenos, entre aspas.
que não vão te dar muito desafio. Você já tá minimamente experiente nesses monstros e eles nunca foram um desafio em nenhuma rota, e nessa não vai ser diferente. Eles não ganham golpes novos, eles não ficam mais difíceis, nada da estratégia para derrotar qualquer um deles muda. É só você bater e ponto. Mas a coisa muda com os chefões principais, mas são só 2, é muito pouco chefão. E a Undyne Indeterminada, na minha opinião, acaba sendo um chefão muito mais interessante do que o Sans, porque você, querendo ou não, vai ter que pensar para derrotar ela. Você vai ter que ir acertar o golpe na hora certa para dar mais dano. Você vai ter que ir raciocinar o quanto de itens de cura que você vai usar pro próximo ataque dela. E no Sans não acontece muito isso, porque os ataques do Sans são meio pé-setados. Se você não bater nele, ele vai ir e fazer o mesmo golpe de antes. Se você bater nele, ele vai ir mudar de golpe. E certa parte da luta do Sans, você tem um tempinho para poder ir se curar. Então todos os golpes que você pode acertar no Sans são meio pé-setados, são basicamente você ter que fazer isso, porque o Sans, querendo ou não, vai desviar de todos os golpes. E você não precisa pensar se você vai ter que acertar a barrinha, se você vai dar todo o dano necessário, se você vai precisar se curar. Não, só bate quando tiver com uma vida necessária. Uma vida boa. Isso acaba tirando um pouco da experiência da rota genocida. Mas não é uma rota ruim. Igual a rota pacifista, que eu tenho apenas uma ressalva para ela. Ela não é muito pacifista. Em Undertale, se você prestar atenção nos monstros pequenos, se você tirar uma boa parte das vidas deles, você consegue ir e poupar eles, que é um negócio meio estranho. Para você fazer uma rota onde você é amigo de todo mundo, a opção de você poder bater em todo mundo para depois ser amigo dele não é muito interessante. Só se fosse a piada do monstro em si, aí até vai. Só que acaba não fazendo muito sentido. Igual alguns monstros que são jogados muito de escanteio e por algum motivo a fanbase de Undertale exalta eles muito. Igual o Natsa Block e a Puppet. O Natsa Block é um monstro que aparece apenas uma vez para você lutar no jogo inteiro e não tem muito um arco de amizade. Você, tipo assim, você viu ele, ponto, você já é amigo dele se você não tentar bater nele, é claro. E desculpa, você não vira amigo da pessoa apenas pelo fato de você querer conversar com ela. E no final ele nem conversa direito com você. A mesma coisa para Muppet. E para muitos personagens como Undyne e Papyrus, muitas vezes você só tem pequenos minutos de interação com eles, que esses minutos parecem que foram horas. E isso é mais do que motivo para vocês irem serem amigos. O Papyrus eu até entendo, que é a piada dele. Mas a Undyne, Toriel, especialmente a Alphys, não faz muito sentido. Mas isso não torna o jogo ruim. São apenas pontos que eu queria falar aqui nesse vídeo. E, por favor, se inscreve na humildade.